Bom, muito bem, amigos da TV do Bode, estamos aqui diretamente em Santa Quitéria, na 30ª Expofeira, Exposição Agropecuária, Santa Quitéria. A gente vai dar isso aqui dentro do programa Agro Notícias. Conversa aqui, vai ficar conosco aqui do esse julgamento. Também está aqui com o Júnior, que é além de secretário, ele tem vários projetos que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Então, convido a você para ficar com a gente, acompanhar essas duas figuras que era uma honra estar aqui, visto que já termina aí. Esse bate-papo será muito interessante para que vocês irão nos Augusto, tudo bem, Augusto? Seja muito bem-vindo aqui à TV do Bode. Obrigado por você aceitar o convite. Esse bate-papo, falar um pouquinho de Itauá, né? Da exposição de Itauá, das ações da Secretaria da Agricultura lá de Itauá e também de outros assuntos pertinentes à agricultura. Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui participando da TV do Bode, para a gente falar um pouco do nosso município, que é o município mais seco do estado do Ceará, no sertão dos Inhamuns, onde a ovino-caprinocultura ela impera, com um rebanho de 236 mil ovinos e 106 mil caprinos no nosso município. E agora, boa noite, doutor Pedro. Tudo bem, doutor Pedro? Boa noite a todos. Não, muito pelo contrário. Hoje. A gente sempre tem energia para jogar, né? Sempre tem energia para a exposição. Boa noite a todos. Obrigado também pelo convite. É uma honra também estar aqui ladeando vocês. Aqui o meu grande amigo Augusto, amigo de longas datas. Seu belo trabalho pela TV do Bode. A gente sabe que a gente sempre tem que contribuir com algo que a gente tem de experiência. O julgamento é só uma ferramenta, mas a gente também trabalha no setor do agro. Hoje eu produzo cordeiro também. Ou seja, a gente, além de fazer a parte da genética, a gente tem que chegar também no produto final. Esse é o foco da gente. Aproveitar já que o senhor está com o microfone na mão, o que o senhor está achando desse evento aqui, da 30ª edição da Exposição Agropecuária de Santa Quitéria? Bem, a exposição já é minha velha conhecida, né? Ano passado eu não pude vir porque eu tive com Covid e não deu para eu vir julgar, participar do evento. Esse ano o Darlan e o Eduardo reforçaram o convite, eu vim atendê-los, que aqui é a casa de amigos, né? Tinha um criador aqui muito conhecido da gente, que criava no passado. Eu já picho julgamento no nome dele, tomava escolares. E para mim é uma honra rever os amigos, sempre é bom. Eu digo que eu nasci e me criei no julgamento, porque já sou a segunda geração de jurado dentro da família. E meu pai foi um dos primeiros jurados do estado, primeiros inspetores do estado junto à Associação Brasileira de Criadores de Ovinos. E ele passou o bastão, que eu tenho muita honra de poder trabalhar no segmento que ele trabalhava. Nada melhor do que o senhor para falar que presenciou as exposições para trás e agora nessa edição. O que é que mudou, o que é que melhorou na sua visão, né? Mudou tudo. Mudou tudo. Mudou tudo. De início, eu queria dizer que antigamente o julgamento era uma aula. Tá? O julgamento não era só uma apresentação de animais, porque as raças estavam nas suas formações de padrão, né? Em 1977 começou o padrão racial de muitas raças, de ovinos e caprinos. Os caprinos até já existiam antes. E eu acompanhava ali nos bastidores, acompanhava o julgamento do meu pai. E isso fazia com que eu criasse mais paixão, eu gostasse cada vez mais do ovino e do caprino. E hoje, quando eu tive esse cenário maior de magnitude, onde o glamour foi levado para as exposições, onde a gente vê exposições que tem uma tenda boa, um piso bom, a gastronomia chegou até os eventos, né? A gente vê grandes empresários criando, fomentando e participando das feiras, que a gente via só ali o criador, quando acabava ia todos embora. Hoje não, há uma confraternização maior. Hoje os estados se preocupam em receber bem o criador e fazer também com que o criador e o tratador sejam bem tratados, para que eles voltem, que eles retornem. E as estruturas ficaram completamente diferentes. Além dessas aulas que a gente tinha no passado, né, que já mudaram, o entendimento chegou, a internet chegou, o acesso à informação hoje já está mais fácil, todas as pessoas já conseguem ter acesso à informação. Isso facilitou bastante para que haja um entendimento. E o principal, a sociedade, seja ela municipal, estadual, ela começou a enxergar que a exposição agropecuária é um evento que tem uma data dentro dos municípios, certo? Isso foi muito bom. Como lá na minha terra, em Morada Nova, tem a exposição de Morada Nova, tem o dia da raça Morada Nova.
Entendeu? Houve o poder público, ou seja, a gestão pública, que o Augusto faz parte deles, ele se preocupa com a manta do Tauá. Eu já morei em Tauá, trabalhei em Tauá, sei a força que é também. Meu avô morava em Tauá, meu pai morou em Tauá, ou seja, a gente tem um vínculo. E o principal é que a magnitude chegou até os eventos. Não ficou mais aquele negócio que a gente era chamado de miúns. Não, hoje você vê belíssimos eventos. Praticamente. Total. Isso é bacana demais, né? Ah, eu vi aqui Augusto. Augusto, entrar em outros assuntos, assim, vamos falar um pouquinho de Itauá, né? A gente conversava com você logo cedo ali, e ele tem medo. É muito importante ter na ponta de animais. É importante a gente ter esses dados, ter na palma da mão. Eu acho que isso você está fazendo a diferença lá, hein, Augusto? Vamos dedilhar esses números aí para quem vai nos assistir. Bem, continuando. Como eu falei, o município, ele é o maior rebanho do estado. O município ele é o maior rebanho do estado. São 236 mil cabeças de ovinos, 106 mil de caprinos, tá? E com 5.255 produtores, dividido em 3.474 propriedades dentro do município. Mais criadores do que propriedade, sim. Porque dentro da propriedade eu posso ter 2 criadores, eu posso ter 2 cadastros sanitários, pai, o filho, o avô, então, assentamentos. Então, por isso que eu tenho um número maior de criadores do que de propriedades. Mas o rebanho do município é esse. E, tradicionalmente, ele é conhecido como o município da manta do carneiro, né? O carneiro escalado. Por quê? Porque vem da tradição de se conservar a carne do animal com sal e pimenta do reino, para que não tinha geladeira. Então, qual é a geladeira do sertão? Já passou gerações. Em gerações. Isso vem de... O município tem 222 anos, isso vem com mais de 100 anos que existe essa tradição. Como todo município do Nordeste, ele começou com a força do boi. Ele começou do binômio, né? Boi e algodão. Como todos os municípios do Nordeste. Mas tinha as miúças, né? As miúças serviam para alimentar os moradores da fazenda. Porque o boi era o nobre, o boi que ia ser vendido para ter a renda. Então, só que com o decorrer dos anos, as secas foram ficando, digamos assim, mais longas e mais próximas. E quem se encurtaram, né? E por maiores períodos. Então, ou seja, quando todo ano se tinha um bom inverno, passei a ter um bom inverno e 3 não. Depois um bom inverno e 4 não. Ou seja, as secas foram ficando mais contínuas. Com isso, os animais mais resistentes ao semiárido foram se sobressaindo. O ovino e o caprino. Com isso, voltou-se a ter um olhar diferenciado para essa produção, para esse tipo, essas espécies de animais. E daí veio se destacando ainda mais o trabalho da ovino-caprinocultura no nosso município. Tauá, para os senhores terem uma ideia, é um município que ele exporta semanalmente mais de 800 animais vivos. Por semana. Por semana. Fora o que é consumido na cidade e fora, digamos assim, o que é abatido nas fazendas para alimentação. Não tem dados. Não tem como você compilar isso. Com isso, o trabalho que nós temos desenvolvido lá é fortalecer essa atividade, mas fortalecer essa atividade de maneira racional, de maneira a não degradar o meio ambiente, aumentando produção e produtividade, consequentemente dando mais lucro para o proprietário, para ele ter uma maior rentabilidade daquela atividade. Então, todo o trabalho que a gente vem fazendo no município, aí eu não posso deixar de falar aqui da nossa prefeita, a doutora Patrícia Aguiar, juntamente com a força política que ela tem, com o olhar que ela tem para o agro, né? Também com o nosso deputado Domingos Neto, deputado federal, e a deputada estadual Gabriela, tem que falar dos políticos sim, porque sem ele não vem as emendas parlamentares, não vem a verba para que a gente possa ter uma boa ação. Então, quando você tem um olhar do gestor voltado para a atividade, e do gestor político, mas do legislativo, tanto federal quanto estadual, voltado para a atividade, a coisa cresce, a coisa desenvolve. E nós procuramos fazer um trabalho muito sério lá.
atendendo aos produtores. Nós não batizamos, temos que atender o pequeno, o médio ou o grande. Então, são produtores. Os produtores que querem são atendidos pelo município, são atendidos pela equipe da Secretaria de Agricultura Municipal, com agrônomos, veterinários e técnicos em agropecuária, levando conhecimento à propriedade. Manejo de pastagem, manejo alimentar, mineralização, manejo sanitário. Nós temos laboratórios no município para fazer exame de fezes, para detectar qual é o verme que está mais prevalente naquela propriedade, naqueles animais, para usar o verme correto. Às vezes não é verminose, são protozoários como a hemeriose, saber como combater, exatamente. Não é só remédio para verme, não é só o remédio para heméria que resolve, tem que alterar o manejo. Então são esses detalhes que nós procuramos fazer para garantir a produção da matéria-prima, para depois chegar na ponta. Você me falava, só aproveitar aqui, pega esse gancho aqui, região que tem lá para a Calideira, já está sendo lá pela Embrapa, pela diversidade. Passa sabor para cá, vamos falar sobre isso. Vamos lá, o distrito de Carrapateiras é o maior distrito do Tauá. Por que Carrapateiras? Tradicionalmente ele devia se produzir muita mamona, e daí veio o nome de Carrapateiras, que é a mamona conhecida como Carrapateiras. E o que é a Embrapa, desde a década de 80, final da década de 70, início da década de 80, o professor João Ambrosio Araújo Lima, já falecido, mas um grande pesquisador, que Deus o tenha, ele descobriu. No distrito de Carrapateiras é onde existe a maior diversidade de plantas por hectares do Ceará. Salvo engano, são 162 ou são 182 espécies de plantas diferentes por hectare. Isso aumenta a palatabilidade do animal, é uma maior diversidade de pastejo, e ele também identificou que o solo é mais rico em nutrientes e minerais para esses vegetais. E daí o folclore popular foi comprovado pela ação científica. O carneiro é mais pesado, o boi é mais pesado, o bode é mais pesado, a carne, o leite, o queijo é mais saboroso. E consequentemente aumenta. Então, a fama do distrito de Carrapateira extrapolou a fronteira do Tauá, e a fama lá é carneiro do Carrapateira, é queijo do Carrapateiras, porque tem esse sabor diferenciado. Vocês vão utilizar isso? É um projeto que funciona internamente, por exemplo, nós temos o queijo da canastra. Nós temos o queijo da canastra. Tauá também vai ter esse geograficamente trabalhado isso aí? Não? Sim, porque a gente não faz nada só. A gente faz com parcerias. A união faz a diferença. Então, todas as instituições do município, elas estão unidas para o mesmo fim. Isso eu cito o Instituto Federal de Educação, eu cito o SEBRAE, eu cito a EMATES, certo? Eu cito o Sindicato Patronal e o Sindicato dos Trabalhadores, o Clube de Diretores Lojistas, certo? A Associação Comercial. Todos nós estamos unidos em difundir, desenvolver essa cadeia. Para quê? Porque o município ganha. Quanto mais renda, quanto mais dinheiro tiver, gira tudo. E através da parceria com a Associação dos Criadores de Ovinos e Caprinos dos Inhamuns, a ASCOSI, porque ela é conhecida como Sertão dos Inhamuns. A região dos Inhamuns ela é composta por 5 municípios: Tauá, Aiuaba, Parambu, Quiterianópolis e Arneiroz. Tauá é o maior deles, certo? Então a ASCOSI, ela é sediada em Tauá. Um abraço aqui para o Paulo Júnior, que é o nosso presidente, deve estar assistindo o programa. Está capitaneando tudo isso com o Instituto Federal e o SEBRAE para tirar a identidade geográfica da manta do carneiro, dos inhamuns, valorizando a região, mas agregando valor, porque lá você vai ter o selo da inspeção, o serviço de inspeção municipal ou estadual no abatedouro, que daqui a 60 dias nós vamos estar concluindo ele, com a capacidade de 30 cabeças dia, certo? Você pensa, 30 cabeças dia não é pouco para esse volume que você falou, eu vou fazer uma continha aqui. Para mim abater 10 carneiros por dia, eu preciso de 6.000 matrizes organizadas.
que é bom de evolução de rebanho, pode fazer. Se eu vou abater 30 cabeças dia, eu preciso de 18 mil matrizes organizadas. Então tem que começar a pé no chão. Exatamente, que é de 11 meses. Esse é um detalhe que é muito importante, porque o pessoal que está, por exemplo, lá na Paraíba, está para abrir agora já vem rolando. Então, esses dados aí que alguns estão falando, eles são extremamente importantes. Né? Você abater 30 animais dia, você tem que estar organizado essa quantidade de matrícula. É muito dado, muito importante. E outra coisa, você tem um grande concorrente com o atravessador que vai de propriedade em propriedade buscando o animal. Porque na agricultura familiar, no pequeno agricultor, o chiqueiro dele, o aprisco dele, mas é o chiqueiro mesmo, como a gente diz popularmente, é o banco dele. Ele precisa ajeitar a moto, comprar uma roupa, um remédio, alguma coisa, ele vai lá no chiqueiro dele, no cofrinho dele, pega 1, 2, 3 cabeças de criação, vai para a rua, né, vai para a cidade, volta com dinheiro no bolso e faz. Então, para esse produtor que tem esse regime, é difícil você fazer a estação de monta, é difícil você organizar isso, porque para ele, quando você tira o reprodutor que fica permanentemente com as fêmeas, ele está tendo prejuízo que ele não vai ter parição todo dia na cabeça dele, que ele acha que tem animal parindo todo dia no chiqueiro. Então, o que é que a gente tem que incentivar? A gente tem que incentivar o profissional liberal, o médico, o bancário, o professor, o comerciante, o empresário a investir nessa atividade. Porque esse pode formar lotes. Esses lotes você vai ter 10, 15, 100 produtores tendo os lotes, gerando a escala diária para o empreendimento funcionar. E o pequeno agricultor vem a reboque. Porque se você não tiver essa organização, os frigoríficos, os abatedores não vão funcionar a contento. Então, tem que ter escala de produção. Tem que ter a escala de produção, a regularidade e a padronização. Porque o ciclo é de 11 meses. A gente pensa, 5 de gestação. Com 3 de amamentação, já dá 8. Com mais 3 para você terminar, para botar com no máximo 6 meses no abate, já deu o quê? 11 meses. É um ano. Então, aí a ovelha depois de parida, 60 dias, 90 dias, você pode cobrir. Mas no nosso dia a dia, na realidade do campo, depois que aparta, para fazer os lotes, é que você joga o carneiro para cobrir. Então, a gente está trabalhando com o ciclo de 11 meses, que é a realidade mais natural. Daí o grande volume de animais. Se eu tiver uma criação mais intensiva com tecnologia, com 60 dias de parida, 45, 60 dias, eu posso jogar o carneiro. Mas eu requer mais tecnologia. Eu requero um criatório mais intensivo, com maior custo. Porque eu vou ter que desmamar a ovelha para não perder de mamite. Todos nós sabemos que a santinês é uma grande ovelha leiteira. Por isso que ela pode desmamar cordeiros mais pesados. Mas ela é mais susceptível a mamite. Quem cria para exposição, que arrasou muitos seus animais, tem esse problema. Porque ela dá mais leite. Então, tudo isso nós temos que pensar para poder fazer a coisa. Doutor Pedro, o que você achou de tudo essa conversa aqui de Augusto? Você como um juiz, né, e cearense também, o que você achou de toda essa conversa aqui, para depois a gente delinear por outros assuntos? Bem, vamos aqui pro primeiro ponto, que foi a manta do Tauá, o cordeiro do Tauá. Eu trabalhei durante 2 anos no empresário do Tauá. Lá tinha 3 mil cabeças de ovino caprino, eram 2.448 hectares, ou seja, eu fornecia cortes de cordeiros para os melhores restaurantes de Fortaleza à época, tá? Lá também se produzia tilápia, eu fazia esse mix, filé de tilápia e corte de cordeiro, e era inquestionável a qualidade do cordeiro do Tauá. Eu sou filho da ovelha Morada Nova, porque eu nasci em Morada Nova, meu pai que fez o padrão, a gente cria Morada Nova, a família cria Morada Nova há 46 anos, mas eu confidencio que o sabor do ovino do Tauá e do caprino do Tauá, ele é diferente. A plasticidade alimentar que ele encontra dentro da sua vegetação nativa, como a faveleira, dá um sabor inigualável. O professor João Ambrosio foi meu professor, meu pós-doc, grande mestre em pastagem nativa, ele me explicava muito, você... Como jovem filho de uma pessoa que é veterinário, você é zootecnista e que é do campo, você tem que saber o que é que o campo lhe proporciona. Então, a gente querer só soja, milho e trigo
Hoje eu confio no cordeiro, confinado não, eu crio o cordeiro. O meu cordeiro é semi-confinado porque eu aproveito toda a pastagem que eu tenho. O que tem na região. Quando eu, lógico, essa expertise vem da formatura do zootecnista, que é o nutricionista animal, quando eu percebo que a pastagem está começando a ficar fraca em valor nutricional, eu já vou mudando e vou mudando aquele ciclo. Que aí vem o problema do criador. Eram grandes fazendas, viraram feudos, e esses feudos foram diminuindo, porque as famílias foram aumentando, e aquilo foi se dividindo, perpetuando entre famílias, e foi só filho, o filho foi para o neto, para o bisneto, e o principal que não se fala, que eu acho que contribuiu muito. Meu filho estuda para você não ficar na roça. Eu voltei para a roça, meu amigo. Você tocou num ponto aqui muito importante que está procurando trabalhar lá. A roça é pejorativo hoje. Foi. Não, entenda o que eu estou querendo dizer. Voltar quando estava de voltar para a roça, é como se eu estivesse falecendo para voltar para o sertão para fazer. E é um erro. Que a gente está procurando fazer lá no município, tanto no Instituto Federal de Educação, como na Escola Nacional de Empreendedorismo do Estado, com forma técnicos em agropecuária, para esses meninos. Você está fazendo agropecuária, técnica agropecuária, técnica agropecuária. Na cidade, você tem uma fonte na terra do seu pai, na terra do seu avô, que tira o mínimo, ou de 2 salários. Você está estudando para voltar para a roça, como o Pedro falou aqui, com dignidade. Com dignidade para dinheiro. Aqui um exemplo. Filho de veterinário, pai é de profissional agropecuário, eles vão tecnicamente, eles vão. E Augusto, eu já gerenciei 3 grandes grupos de fazenda no estado do Ceará. Todos tinham que produzir. A minha missão era, eu tenho que tirar do vermelho. Porque eu acho que produzir é difícil. Relativamente sim, se você não pega um empresário que queira mudar. Não adianta ficar na cultura do passado. Você tem que usar as tecnologias que são alcançáveis a você. Não copiar o vizinho. Fazer o seu e botar para acontecer. Cada propriedade é uma propriedade. Cada propriedade é um manejo. Cada propriedade é uma ação que o técnico, seja em nível superior, médio das ciências agrárias, tem que aplicar naquela propriedade as particularidades dela para isso. Porque a propriedade da minha família em Russas, do meu pai Russas, é completamente diferente da minha de Independência. Que é completamente diferente da de Quixadá que eu gerenciei. Ele está vizinho do nosso lado, viu? Que ele foi para a Independência e lá é a transição dos Zemus. Estou a 2 quilômetros dele. É uma região também excelente de criar. A maior densidade de rebanho por propriedade está lá o mau rebanho. Mas a maior densidade de rebanho por propriedade é a Independência. Aí agora eu vou falar de um ponto que há muitos anos, desde o tempo que eu era acadêmico, eu era estagiário doutor aqui, que está aqui hoje, né? Eu queria eu forçava que os criadores que não tinham animais puros passassem a utilizar animais puros dentro dos rebanhos deles. E eles diziam, cara, os animais não se adaptavam, os animais morriam. Eu disse, não, o seu manejo está errado. O seu manejo está errado. Eu cheguei, mas por quê? Porque lá o cara da aveia, da ração X, errado, amigo. Seu carneiro, seu bode pode diminuir de peso, mas quantos quilos de cordeiro e de cabrito ele está te dando por ano? Ele não sabia, só queria a beleza. Hoje, o susto que eu tomei, o grande susto, glamouroso susto, com os animais da agricultura familiar, foi um trabalho que nós começamos, meu amigo. E hoje? Sim, nós começamos. E quando nós começamos, não, os meninos estão tudo doidos. Os meninos não estão sabendo o que estão falando. Os meninos estão pensando que a vida é desse jeito. É sim. Por que, que o cara que é pequeno produtor não pode ter um reprodutor pior? Que sabe que lá dentro do rebanho que ele saiu, tem filhos com ideias maravilhosas. Pode, chega. Ele também é cliente, ele também é criador. Ah, mas é porque o animal é caro. Não, do jeito que tem um reprodutor que tem um filho caríssimo que serve para esse glamour da pista, tem filhos que não vão servir com glamour por um sinal pequeno. Pequenos detalhes. Que aquilo ali. E a genética tá lá. Eu costumo dizer que o maior geneticista é Deus. A gente é só ferramenta, instrumento de Deus. Porque locos e losses, quando estão se completando dentro do DNA, quem faz é Deus, meu amigo. O visual da gente só ajuda. Só ajuda.
a gente fica muito feliz, né? E a gente ia se estender aqui até não sei que hora, né? Mas não vai faltar oportunidade para a gente bater esse papo, as outras funções que a gente falou, aí com certeza a gente vai ter essa conversa. Mas eu queria que a gente fazer esse pensamento aqui, já mudando só um pouquinho, porque a gente acaba de conhecimento desses dois trabalhos espetaculares e a contribuição vamos falar aqui da exposição para você do teu filho. Nossa visão essa edição da exposição de Santa Quitéria, que a partir de amanhã você vai comandar ela. Bem, eu acompanho sempre a exposição, né, com vários colegas que já foram jurados aqui. Meu pai já foi jurado aqui em Santa Quitéria, o Agostinho já veio, o doutor Luciano Sirico está aqui fazendo a admissão de 72 e sempre falava que tinha um potencial muito grande. Mas já fazem alguns anos que esse potencial se exacerbou, ele aumentou a sua capacidade de respaldo municipal. Eu parabenizo a gestão atual e as passadas também que enxergaram esse potencial e aqui virou um grande evento. Eu tive um mega empresário que eu trabalhei para ele vinha da sua produção de camarão e vinha passando, não sabia do evento, parou, desceu e descobriu que o robô dele estava aqui dentro. Ou seja, aí de uma passagem ele começou, por que ele chegou? Porque o parque está com a dimensão maior, existe mais divulgação, de longe você vê que tem um evento, é isso que precisa de magnitude mesmo, porque a gente que põe comida na mesa dos outros. Somos nós que estamos lá na base produzindo para chegar para um carré francês, para um queijo de qualidade e assim vai. E essa exposição veio para brindar com ouro pela parceria de muitos que chegaram aqui. Hoje você encontrar a quantidade de técnicos que tem aqui de nome. Dr. Luciano Sirico foi colega do meu pai durante anos do Ministério da Agricultura. Foi ele um dos fundadores do registro também. Isso. Doutora Kiki, uma sumidade do Caprino, Augusto, eu vou falar no linguajar mais nosso, nasceu aqui os dentes, esse negócio. A doutora Raquel começando, doutor Wilson foi meu estagiário por 10 anos, hoje está aí como jurado. Ou seja, Eduardo Barroso e o Darlan, que era criador. Você já imaginou a quantidade de carga que tem positiva e cada sementinha do bem, que está sendo jogada ali? Ou seja, a expulsão vai crescer sempre. Tá de parabéns. Augusto, para a gente finalizar aqui, a exposição, a luta que teve em Itauá foi R$120 mil, teve uma quantidade enorme de alimentos lá, e já se projeta, vocês estão projetando para esse ano, e eu vou deixar para você falar o que é que está se projetando para esse ano, né, em termos de premiação, o que é que vai acontecer lá na exposição de Itauá. Bem, primeiramente eu queria agradecer o convite de estar aqui no seu canal, na TV do Bode, divulgando isso, e agradecer a organização da exposição de Santa Quitéria por esse belíssimo evento que aqui está ocorrendo, agradecer a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Agricultura de Santa Quitéria, secretária, minha colega, doutor Eduardo Barroso e doutor Darlan, que organizam essa festa, nos convidaram a estar aqui julgando também, foi uma honra, foi um prazer muito grande, e tá lá, vamos lá, é o seguinte... É o Festiberro, Festival do Berro. Festival do Berro. É a exposição agropecuária do município, é a festa maior da agropecuária do nosso município. Onde ela ocorre sempre no mês de novembro, na terceira semana, esse ano vai ser de 20 a 26 de novembro, certo? O Festiberro ele é composto pela exposição agropecuária, certo? Nessa exposição, nós temos estandes de indústria, de agroindústria, locais de outras regiões do estado, como de outros estados, certo? Seu boné, às vezes, está presente lá também, certo? Aqui, que é um potencial, lá é um potencial do agronegócio também no nosso estado, ocorrem muitos negócios fora os animais. Pois não? Durante 3 anos consecutivos, quando o Santa Quitéria estava no auge econômico do criador, saiu de lá, da festa, as grandes campeões. Pronto. E tudo. Tem
a genética local e ter a genética de fora que vem. Que é uma grande briga, uma briga salutar, uma disputa salutar de grandes animais, tanto do criador local quanto regional. Lá no Festberro, nós vamos ter a exposição e julgamentos de ovinos e caprinos e bovinos, tá? Mas nós temos também o concurso da agricultura familiar. Aí nós somos um pouco barrista de criar o concurso do criador dos inhamuns, com a premiação diferenciada, tá? E nós temos também concurso leiteiro de caprino, concurso leiteiro bovino. Nós temos também a vaquejada que ocorre dentro do Parque Exposição, organizada, tá? Com hora de começar e com hora de terminar, tá? Que tem premiação também para a tropa feminina. Nós temos exposição da fazendinha temática, nós temos, como é que eu digo, exposição de carros antigos, nós temos uma série de entretenimento, temos o Festival Gastronômico do Carneiro, onde são preparados com chefes locais e chefes de fora, porque servem para capacitar, qualificar com novidade os nossos chefes locais, pratos com carneiro, tá? Com manta, com carneiro, com cozido, com pizza. Ano passado, o grande vencedor da gastronomia foi a pizza de carneiro. Simples, mas diferenciada. Certo? Pizza de carneiro. Então nós vamos ter o Festival Gastronômico do Carneiro, que é o Carneirode. Nós vamos ter o Festival Gastronômico do Queijo também, para escolher os melhores queijos lá, que lá poderão ir para fazer o diferencial queijo, quase, mas poderão ter outros tipos de queijo também. É muita coisa. Nós temos o desfile da Garota Festberro, nós temos também no Parque de Exposição, que funciona até meia-noite, o nosso forrozinho pé de serra, para agradar a família, é uma coisa bem familiar. E fora do Parque de Exposição, no Estádio Municipal, nós teremos os grandes shows, com cantores de renome da nossa região, e do país também, que lá são 3 dias de grandes shows, que dá um público de mais de 15 mil pessoas nesse show. E no nosso Parque de Exposição, a gente recebeu um público diário de mais de 5 mil pessoas visitando. Um detalhe: quem levou vinho, quem levou caprino e quem levou bovino para vender, vendeu. Tudo. Preços racionais, preços de produção. Genética foi negociada? Foi, não tem a dúvida. Mas quem levou reprodutor, ovino, caprino e bovino, Sinde, Guzará, Gi, que são as raças mais tradicionais criadas lá, venderam todos, tá? Venderam todos. Já tinham gente querendo comprar, eram os reprodutores mesmo, pra você ter uma ideia. Então é uma região que tem negócio, é uma região que é importante, e nós procuramos honrar os nossos produtores e os nossos produtores com uma boa premiação. A determinação da nossa gestora municipal, da doutora Patrícia, dá um bom prêmio. Ano passado nós tivemos 120 mil em prêmios, que eu posso dizer que o desse ano vai ser maior. Olha. Tá? Vai ser maior. E um detalhe, o doutor Pedro Simeão aqui testemunha. No domingo todo mundo sai com cheque ou com o Pix feito na conta. Isso aqui é bacana. Doutor Pedro Simeão, obrigado aqui pela sua participação. A gente fica muito feliz em ter esse bate-papo aqui, né? É lógico que a gente poderia conversar aqui muito, mas não vai ter mais oportunidade, vocês podem ter certeza. Mas isso que a gente está chamando aqui para o programa Agronotícias é trazer aqui o doutor Pedro Simeão e essa sumidade da pista de julgamento, mas também com um entendimento muito grande de todos os assuntos. E Augusto aqui, que é secretário, vai deixar de ser secretário lá de Itauá, vai para uma instância maior no estado do Ceará aqui, com certeza vai desenvolver um grande trabalho para o estado do Ceará, para o pequeno produtor, para o médio, para o grande. Obrigado aqui, Augusto. Obrigado, doutor Pedro Simeão. Teremos outras oportunidades para conversar com vocês. Para você, nosso muito obrigado. Até domingo. Um abraço.